Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui, né, Patrícia? Depois as outras pessoas vão ver essa gravação, então a gente pode ir interagindo com mais facilidade aqui. Esse vai ser, assim, um programa com 3 aulas, tá? 3 encontros, na verdade, onde a gente vai falar sobre a importância da espiritualidade. Lembra, você que já fez algumas sessões, né, de coach comigo, lembra que a gente trabalhou sempre a Roda da Vida, em todos os programas que eu faço, eu dou a Roda da Vida, para a gente trabalhar? Sim. E nós focamos cada vez, toda vez, praticamente, o nosso foco principal é na carreira, no sucesso, na família, muitas vezes no lazer, né? E nós acabamos não trabalhando aquela parte, aquela área da Roda da Vida, onde nós precisamos trabalhar a espiritualidade, né? E essa espiritualidade não é uma espiritualidade ligada à religião, à fé, à crença, não é nada disso. É o trabalho de você com você. Quem é você? Entende? Essa parte essencial do ser, a nossa parte espiritual, o nosso ser espiritual, e não a espiritualidade enquanto religião, enquanto conhecimentos e crenças, né? Porque a gente parte assim do princípio de que se nós somos filhos do Criador, nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Então, nós somos espirituais também. Então, essa parte da espiritualidade fica muito a desejar para algumas pessoas. E aí, por experiência, eu comecei a perceber que, como você já me conhece há muitos anos, né? Então, eu estou sempre trabalhando a espiritualidade com a materialidade, com tudo, tudo ao mesmo tempo. Porque eu entendi que isso sou eu, né? Isso somos nós, né? Seres únicos, especiais, semelhanças do Criador, porém, filhos do Criador. Se nós somos filhos do Criador, nós também somos criadores. Estamos aqui criando o nosso próprio mundo, as nossas próprias coisas, tudo que nós queremos e desejamos. Muitas vezes criamos mais coisas que não queremos do que gostaríamos de ter. Mas, enfim, isso tudo faz parte do aprendizado. É uma experiência, né? E aí, durante algum tempo, eu percebi que quando nós deixamos, assim, paramos por um tempo de trabalhar a questão da espiritualidade, nós começamos a focar muito mais na coisa material, muito daquele nosso progresso que nós estávamos fazendo, ele tende a diminuir um pouco. É como se você desse 2 passos para frente e um para trás. Aí você avança 3 e volta 1, porque está tudo conectado, está tudo junto. Não tem algo que seja apartado, né? A parte de Deus, está tudo inserido. E aí as pessoas falam, eu vou falar de Deus e tal, mas cada um tem um pensamento, um sentimento, né? E uma emoção quando se trata de Deus. Para algumas pessoas, Deus, ele pune, ele castiga, ele sacrifica, né? Para outros, Deus é como se fosse um amigo. Para outro, Deus é o Pai, para outros, Deus é a fonte criadora. Então, a pergunta é: quem é Deus para você? Porque quando você responde quem é Deus, você se encaixa nisso, não é? Porque quem não acredita em Deus, por exemplo, não acredita em si mesmo. Porque se ele não tem essa semelhança, ele vai acreditar em quem? No quê? Ele não tem uma base. Por outro lado, tem pessoas que acreditam em Deus e não acreditam em si mesmas. Não é assim? Não sei se você já conheceu pessoas que são dessa forma, né? Sim. Elas acreditam muito em Deus, espera tudo em Deus, tudo por Deus, tudo a Deus, mas elas não agem, não fazem nada. E os comportamentos que ela tem
é que vão dizer se ela está ou não trabalhando isso que ela diz ter, né, e fazer, que é ter fé, acreditar numa força maior. Então, então, quando nós acreditamos, nós usamos isso como uma mola, né? Como um trampolim ou como um impulsionador, algo que nos impulsiona para frente, para cima e para frente, e não aprisionar, não ficarmos nos aprisionando nessas questões, né? E eu percebo muito, na maioria das vezes, com as pessoas que eu atendo, tudo, que essa questão Deus, divindade, é como se fosse para elas uma gaiola, né? Da qual ela não pode fugir, da qual ela não pode sair nem para observar o que é que está lá dentro da gaiola com ela, ou para observar do lado de fora do que é feito essa gaiola, onde ela está aprisionada. E quando nós tomamos essa coragem de sair desse mundinho, né, dessa gaiolinha mental, dessa prisão mental em relação a Deus, ao Criador, quando você olha do lado de fora, você vê que não tem gaiola, não tem prisão nenhuma. Você está livre, você está solto, você faz parte de um todo. Então, esse aprisionamento, ele está somente na nossa mente. Por algum motivo, nós fomos aprisionados dentro dos nossos próprios pensamentos. E com certeza não foi por Deus ou Criador. Embora, né, quando nós vamos nos aprofundando nesse estudo sobre Deus, sobre religião, enfim, né, eu não tenho religião nenhuma, mas eu estudo várias religiões, várias filosofias, vários segmentos, e a gente percebe assim que como né, no livro de Deus ali na Bíblia diz que existem vários deuses, ela mesma diz isso, né? Nela está escrito isso, que existem vários deuses. Então, qual é o Deus que a pessoa está amando, adorando ou se dedicando, né? Ou tendo medo, o que é pior ainda, né? Então, quando a gente fala assim sobre crescimento espiritual, está inserido tudo isso, é saber, é descobrir, é ir atrás de quem é essa criatura que nós temos medo, ou nós temos adoração, ou nós temos um respeito. Quem que é, né? Porque como Deus não teve começo e não tem fim, como fica essa história na cabeça das pessoas, percebe? Como que é essa história na sua cabeça de você ter respeito ou estar sob as ordens de alguma criatura, de um ser que não teve começo, não tem fim, você não vê, você não pega, você não sente, entende? Qual é a dificuldade da maioria das pessoas? Mas quando nós vamos ver que essa criatura, esse Deus, ele não está lá em cima, ele não está lá embaixo, ele está no todo. Ele está em você, está em todos nós, né? E aí parece que quando é falado isso para a maioria das pessoas, ao invés de expandir, parece que elas ficam mais ainda aprisionadas ali naquele mundo, porque parece ser uma coisa tão grandiosa que as pessoas não conseguem, sabe, imaginar a grandiosidade disso. E elas pensam, cara, eu sou Deus também. Na cabeça da maioria das pessoas, isso é inadmissível. É algo assim que é surreal, não tem como. Sim. Por, por causa das crenças que foram sendo colocadas nela, desde criancinha. De que você tem que respeitar Deus, ou já viu aquela história assim, ó, você precisa respeitar o seu pai, a sua mãe, seu avô, sua avó, seu irmão mais velho, os mais velhos, todos os poderes ali, né? Por quê? Ah, porque Deus não gosta. Ah, mas como assim? Entende? Então, as crianças meio que vão crescendo nessa, no meio dessas crenças de que Deus não gosta, Deus pune, Deus vai castigar, e ela nem sabe.
Talvez o pai, aquela mãe nunca nem falou sobre Deus com aquela criança, nunca falou sobre o Criador, onde ele está, como ele é, como ele seria, para fazer com que aquela criança identifique o que é isso, o que é chamar alguém de Pai Celestial, né? E aí é onde dificulta, e aí nós vamos crescendo e passando por todos esses ciclos de vida, passando por todas essas etapas, sem saber realmente quem é Deus e, consequentemente, não sabemos quem somos nós. Então, aquele filme, né, o Segredo, e aquele filme Quem Somos Nós, que é bem antigo já, né, já faz um tempo, já que eles foram lançados. Não sei se você chegou a assistir o Segredo Quem Somos Nós. Eu assisti dois. Então, assim, no Quem Somos Nós, quando nós descobrimos ali, né, no filme, quando você descobre quem é você descobre todo o universo. Você descobre Deus, você descobre toda a fonte criadora, né? Então, e o segredo também é a mesma coisa. Então, hoje, se nós formos falar assim, qual é o grande segredo para você ter prosperidade, abundância, felicidade, saúde, paz, compartilhar, ser um instrumento de transformação na vida das pessoas, qual é o grande segredo? É saber quem é você, né? Porque quando nós ficamos nessa busca de saber entender quem é Deus, o que tem no universo, como foi criado essas coisas, para onde vão, de onde vieram, você perde muito tempo. E a gente sabe que nós não vamos conseguir encontrar realmente a resposta indo por este caminho. Eu falo porque desde criança eu sempre olhei para o céu e perguntando quem é Deus? De onde ele veio, para onde ele vai? E, consequentemente, eu ia fazendo as mesmas perguntas para mim: quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, depois que eu morrer, eu vou para onde? Antes de eu nascer aqui, eu estava onde? Então, assim, como eu sempre tive uma cabecinha assim meio que rebelde, então, eu sempre fui fazendo essas perguntas. E as respostas, por incrível que pareça, elas não vieram para mim como respostas de quem é Deus, como Ele é. As respostas vieram para esclarecer quem eu sou. Olha que diferença. E aí você vai juntando uma coisa com a outra e você acaba descobrindo que se você descobre quem é você descobre Deus também, uma fração, porque nós não somos uma fração, um pequeno fragmento de Deus. Então, se nós somos esse fragmento de Deus, quando nós nós descobrimos um fragmento dele também. Quando nós aumentamos, expandimos a nossa consciência, nós entramos aí mais um pouquinho nessa descoberta de quem é o Criador. Entende? Não sei se você já fez já olhou isso tudo por este lado? Já conseguiu observar por esse lado aí? Sim, eu penso muito nisso. Às vezes, acho que toda a minha vida foi. Eu sempre tive consciência daquilo que nós éramos de uma maneira diferente, desde muito cedo. E quando eu fui encontrando filosofias, estudos, isso tudo só veio somar àquilo que eu já achava que era o certo. Pronto, acho engraçado estares a tocar nesse ponto, porque realmente é assim. A consciência manifesta-se nas pessoas de maneiras diferentes, mas todos, de uma certa maneira, chegamos ao mesmo, Sim, não é? exatamente. Eu estou tomando um chá aqui de limão verde com gengibre, e eu amassei o limão assim, menina, com amanheci com uma fanha assim, que tá terrível. Quando o tempo dá uma mudada, aí o organismo muda também. Não era assim, mas, né, tá assim meio esquisito. Está assim, agora está assim. É. Então, mas nossa, não sei se é azedo ou se é amargo o negócio.
Então, assim, realmente isso que você está falando faz muito sentido, né? Porque quantas vezes a gente faz uma pergunta, né? A gente invoca isso, a gente invoca Deus, invoca o Criador, pedindo, né, uma solução de um problema, nos mostrando o caminho. A resposta vem muito mais rápido do que quando você pede para ele ajudar você a ter aquilo que você quer. Então, ele te mostra o caminho, ele te dá ferramentas para você trabalhar. Porque seria muito fácil, né? Seria. Nós não estaríamos fazendo essa experiência, né, sendo a experiência de Deus aqui na Terra. Se tudo que pedíssemos, ele nos desse. Como, por exemplo, tudo que o filho da gente pede, se a gente já sai doido correndo para comprar, ele não vai ter a experiência da construção, de como adquirir aquilo, qual é o caminho que deve ser seguido. Inclusive, se tudo que ele pede a gente dá a tempo e hora, concorda que nós estamos aí minando o futuro dessa criança, fazendo com que ela não vá descobrir as coisas. Por amor, a gente vai criando esse paredão, né? Nós vamos emparedando os nossos filhos quando nós damos tudo o que eles pedem, sem mostrar para eles que existe um caminho, que eles precisam percorrer esse caminho para conquistar as coisas que eles querem, de alguma forma. Talvez, por exemplo, o meu filho tem 7 anos, ele pede as coisas, não é que eu vou dizer para ele que ele tem que conquistar isso, porque ele ainda é uma criança. Mas como que ele pode conquistar isso? Indo para a escola, tirando notas boas, né? Tentando aprender o máximo que ele consegue, ajudando nas coisas que ele tem em casa, catando os brinquedos. Então, você já vai ensinando para a criança que nada é de graça, né? Mas também não precisa ter aí um esforço tão brutal. Porque o que foi nos ensinado antes, como tanto quanto espiritualidade quanto matéria, é que as duas coisas têm que ir pelo esforço. Uma é pelo esforço braçal e o outro é pelo esforço da penitência, não é assim? Você tem que merecer. Então, quando nós entendemos que o caminho não é esse, o caminho não é o caminho do esforço braçal, não é o caminho de você ter que trabalhar demais, dia e noite, né? Acordar cedo demais para ir para o trabalho, dormir tarde demais por conta do trabalho. Não é isso que vai trazer a prosperidade e a abundância. Porque senão o padeiro, imagina o padeiro, ele seria milionário, né? E quem, na verdade, fica rico é o dono da padaria e não o padeiro. E ele acorda de madrugada, não é? Às vezes, nós começamos a entender o que é prosperidade, o que é abundância, quando nós começamos a perceber que nós estamos fazendo o que nós gostamos, isso tem trazido resultado de alguma forma, ou de contentamento. Se você está feliz, você está alegre, você está produzindo energia no teu corpo. E o nosso corpo não é um campo que absorve tudo que está do lado de fora? Então, a prosperidade ou o financeiro também é uma energia, o dinheiro é uma energia, é uma frequência, né? E aí as pessoas desconectam dinheiro, riqueza, de Deus, entende? Sendo que está tudo conectado. Porque, imagine assim, quando nós falamos da riqueza material, nós não estamos falando de algo à parte de Deus. Nós estamos falando da mesma coisa. Porque quando ele fez o homem e a mulher, ou fez o jardim, tem toda aquela história da Bíblia lá, não diz que ele colocou o homem e a mulher no jardim, no lugar mais bonito que tinha na terra, deu para eles todas as coisas para que eles prosperassem, tivessem abundância e usufruíssem de todas as bênçãos e riquezas que ele havia preparado. Mas para que isso pudesse acontecer, eles tinham que trabalhar, né? Eles tinham que continuar plantando, continuar colhendo. Era uma vida tranquila, leve, suave.
E aí, algo aconteceu e mudou todo o contexto dessa história. E aí não cabe a gente entrar nesse contexto, porque aí você já vai caminhando por outro, né? Um outro caminho ali. Mas se nós formos olhar isso através só da frequência, só da energia, do lado científico da coisa, nós vamos perceber que nós hoje vamos pelo mesmo caminho. Nós ganhamos um paraíso, nós ganhamos um jardim, nós ganhamos um tesouro, nós ganhamos a facilidade para produzir, né, para ter, para descobrir como ter isso, e a gente não quer. A gente quer mais é sair desse paraíso, porque dá trabalho. Agora, antes de começar a aula, eu estava vendo um vídeo, passeando lá no Facebook, eu vi um vídeo daquelas mocinhas orientais, aquelas pessoas que fazem alimentos, e outras têm, tipo, um paraíso, né, no quintal deles, ali eles plantam, eles comem tudo daquilo que eles plantam. E aí estava passando uma mocinha, uma mulher, né, na verdade, mas com cara de jovem, parece que eles não envelhecem, e ela com campo de girassol, campo de flores, mamão, frutas, legumes, as coisas verdes, né, as hortaliças ali, e ela pegando aquilo, colocando na cestinha, levando para dentro, comendo, se alimentando de tudo aquilo. E aí eu fiquei pensando, as pessoas falam que o paraíso não existe, né? Quando, na verdade, o paraíso já existe, e cada um tem a configuração desse paraíso dentro de si mesmo. E se ele já tem essa configuração desse paraíso dentro de si mesmo, ele vai colocar isso para fora. Ele vai criar esse paraíso ao redor de si mesmo, entendeu? E essas pessoas, elas criam, assim, um verdadeiro paraíso ali no quintal delas, na casa delas, onde elas plantam, onde elas colhem o que plantam, se alimentam do que plantam, comem o que criam ali, né? Não sei se comem ali os animais, mas provavelmente talvez não, talvez sim. Mas, assim, vivem uma vida como se estivessem vivendo num paraíso. E por que que a gente não faz isso também, né? Eu sempre falo assim que eu gostaria de ter um lugar um pouquinho maior aqui da minha casa, só um terreno a mais, para eu poder plantar vários alimentos, né? Plantas, flores, alimentos, porque eu acho que a gente precisa exercer todas essas nossas habilidades. E para exercer essa habilidade, nós precisamos só de uma atitude, só de um comportamento, fazer. E eu percebo assim que às vezes nos falta ação, não falta vontade, porque vontade, às vezes a gente tem, talvez, não sei se você já tenha tido essa vontade, de fazer uma horta suspensa aí na sua casa, né, plantar coisas, e enfim, mas falta coragem mesmo, entendeu? Sim. Você vai, a hora que você fala, nossa, que maravilhoso, que lindo, e aí quando você vê que aquilo que a pessoa fez demandou dela muito tempo, muita energia, muito dinheiro ali, às vezes, né, para colocar aquelas coisas organizadas, e aí você acaba deixando de lado, nem tenta, não começa nem tentando para saber como que é. E aí, com a espiritualidade é a mesma coisa. Nós queremos usufruir do melhor, nós queremos ter os contatos com os mentores, com os mestres, mas quando a gente vê assim, precisa fazer alguma coisa além do normal, nós acabamos desistindo. Entendeu? É como se fosse ter que plantar um jardim, esperar nascer, crescer, florescer para poder comer, né? Então parece que é muito tempo. E aí fica mais fácil comprar no supermercado. Quando não tem no supermercado, você fica sem. Então parece que com a espiritualidade, para a maioria das pessoas, é a mesma coisa. É a mesma coisa, você planta a sementinha no seu coração, aí você tem que conversar com Deus, aí você tem que expandir a sua consciência, você tem que expandir a sua intuição, aí depois você tem que estar receptivo às frequências que vêm na sua direção, e aí a pessoa fala, cara, isso nunca vai chegar para mim, isso não é para mim, não é assim? Parece que Deus não te ouve, parece que os anjos não ouvem, parece que esses negócios de mestre, mentores não existem, e a gente vai embolando isso, quando na verdade não há dificuldade.
só precisa dar o primeiro passo, aquietar a mente, aquietar o coração, fazer a respiração, que é através da respiração que tem a conexão, né? Então, não é tão difícil assim, mas os bloqueios, os sentimentos e os pensamentos negativos, né, essa desarmonia, esse desequilíbrio, esse descontentamento do nosso dia a dia faz com que a gente vai cada dia mais se afastando da divindade, que na verdade não está lá fora, está dentro de cada um de nós. Entende? Alguma dúvida, Patrícia? Alguma coisa que você queira colocar, que foi daí te dando uma clareza? Não. Não. Ahm, as coisas que estás a falar são coisas que eu já às vezes penso. São coisas que eu tenho pensado ao longo da minha vida. Por isso, não tenho agora, no momento não tenho assim nenhuma questão. Não. Sim. Então, olha, quando nós estamos falando dessa nossa realidade, né? Quando nós estamos falando da questão da espiritualidade como um todo, parece que é uma realidade totalmente à parte, né? São realidades paralelas. Na verdade, é a mesma realidade. Então, se você, eu, se nós somos criadores da nossa realidade, a espiritualidade, ela está inserida nessa realidade, não é numa outra realidade paralela. As outras realidades paralelas vão ter outras formas de seres espirituais, né? Assim como na Terra temos nós, e existe, que somos aqui, nos vemos, né? Nos tocamos, mas tem outros seres que habitam a Terra nesta mesma dimensão, mas nós não vemos, não percebemos, então, portanto, nós achamos que não faz parte da nossa realidade, mas faz. Então, quando nós percebemos que nós somos a causa da nossa realidade, nós é que causamos isso, não são as outras pessoas. Não é Deus que causa a nossa realidade, somos nós. Isso nós entendermos que Deus é Deus, né, o Criador, o Universo, como cada um queira chamar, ele vai fazer com que aquilo que você está programando para acontecer na sua realidade se torne verdade, tenha resultado, mas é preciso fazer alguma coisa, né? A gente precisa entrar em ação. Se nós não entrarmos em ação, as coisas não vão acontecer. Nem que sejam pequenas ações todos os dias, somadas a um mês, né, a 30 dias, a um ano, 12 meses, serão muitas e muitas e muitas ações que nós tomamos. E ver que o ano passa bem rapidinho, né? Nós já estamos aqui. Pois. Estamos chegando em setembro, né? Adira, por que é que achas que há tanta essa separação quando aquilo que nós mais precisamos é conexão? Porque é que isso existe dentro de nós? Essa separação daquilo que nós somos e do que. Como é que eu posso colocar isto? Daquilo que a sociedade acha que devemos ser. Por que é que há tanta essa separação? Porque isso é incutido muitas vezes nas pessoas, até mesmo que seguem religiões e tudo. Por que é que há tanta essa separação? O que é que achas? Eu penso muito nisso. Essa separação, né? Então, quando a gente começa a estudar tudo isso, né, todas essas questões, a gente chega lá, bate lá naquela questão lá do passado, né, da história. Só que a história que é contada pode não ser a história verdadeira, percebe? Por isso que nós precisamos estudar, nós precisamos atestar, nós precisamos comprovar as coisas, não para provar para os outros, mas para nós mesmos.
Porque, veja, algumas pessoas têm essa separação. Eu, quando era bem criança, a minha mãe costumava levar a gente de um canto para outro ali, buscando cura. Na verdade, não era nem cura para a gente, nem cura para ela, era cura para o meu pai, para o meu tio, que bebiam, e ela queria cura para eles. Mas eu não, ela nunca foi assim, de me levar numa religião, entende? Então, eu cresci sem saber o que é essa questão da religião, religiosidade. Eu não aprendi isso. Eu fui aprender sobre uma religião, um segmento, depois dos 13 anos de idade. E que aí eu permaneci nessa religião até mais ou menos uns 30 anos, eu creio. Eu acho que 30 anos. Dos 13 até 30 anos. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava fazer alguma outra coisa, que não era ali, entende? Embora estivesse bom ali, para mim, para algumas pessoas, era muito confortável ter só aquela mentalidade, percebe? Só aquele segmento, só ouvir aquilo que as pessoas diziam e dizer amém para tudo aquilo. E aí eu comecei a fazer perguntas e querer explorar mais aquilo que eu sentia, porque a minha conexão com Deus, né, com a espiritualidade, não vinha daquela religião. Pelo contrário, a, 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 a minha percepção do que era a divindade, do que era Deus, estava cada dia ficando mais abafada do que mais clara. Ela estava ficando cada dia mais obscura para mim. E eu comecei a me sentir muito sufocada ali dentro, porque nenhuma das minhas perguntas eram respondidas. Nenhum dos meus questionamentos eram sanados. E existe, toda vez que, né, lembra que eu disse que eu sempre fui meio rebelde, então, quando eu fazia algumas perguntas, eles meio que torciam para mim. Então, até que ponto algumas pessoas nos encontram e sabem que a gente tem uma capacidade, não diria melhor, assim, não maior do que as outras pessoas, mas nós temos uma linha de raciocínio mais direta, mais objetiva, e aí elas querem nos tolir, sabe? Quer cortar, porque sabe que se você for adiante com isso, você vai, na cabeça deles, você vai contaminando o restante do rebanho, quando na verdade você vai libertando o restante do rebanho. E não é interessante que o rebanho seja liberto, é interessante? Não é. Ele tem que ficar ali grudadinho, juntinho, né? Então, quando começou essa separação, provavelmente foi lá dentro daquela história, né, onde Adão pecou com Eva e tal, e comeram da maçã, e sei lá, a gente nem sabe, na Bíblia nem fala que fruta que é, se foi banana, abacaxi, maçã, não fala, né? Pois. Quem citou a maçã foi depois. Mas, verdade que uma fruta tem esse poder todo? Não. Senão nós não poderíamos comer maçã, concorda? Concordo. Se a maçã tivesse sido realmente, de fato, o problema que causou o problema lá nesse Jardim do Éden, o pecado, ninguém no mundo poderia comer maçã. É verdade. Deus teria extinguido a tal da maçã do planeta. Não é assim? Mas por quê? Porque a maçã é só uma metáfora. Né? É só uma simbologia. Há alguns anos eu fui pesquisar sobre essas histórias e eu percebi que quando a maçã ela representava o objeto do desejo, né? E o que o homem e a mulher, principalmente a mulher, ela tinha o desejo de saber mais, de ter mais, de expandir mais a consciência, de ter mais conhecimento. E aí, de novo, eu pergunto: verdade que Deus, o Criador de tudo,
iria querer que os seus filhos continuassem na ignorância? Percebe? Então, quem Eu, é, quem é que realmente era o Deus desse jardim do Éden, desse paraíso? Porque a fonte criadora de tudo que é, vai querer que você descubra o máximo que você puder sobre o universo, sobre tudo que existe, no pouco tempo de vida que nós temos em relação ao que é infinito, não é? é verdade. E aí, uma criatura, um ser grandioso, glorioso, detentor de tudo que existe, ele iria limitar os seus filhos num pequeno jardim? Não. Não, percebe? Será que à medida que nós vamos prosperando, nós vamos tendo abundância, você vai adquirindo locais maiores para você morar? Imagine assim, né? Uma pessoa que já ficou aí milionária e ela tem uma mansão. Verdade que ela vai trancar o filho dela dentro de um cômodo daquela mansão, sendo que ele pode explorar lá 2.000, 3.000, 5.000 metros quadrados de propriedade? Com Não, né? certeza. Desculpa. No máximo, ele vai fazer com que exista cercas de proteção ali, né? Mas ele vai, à medida que essas crianças vão crescendo, elas vão saindo desse cercado e vão explorando mais. Então, veja como que é uma mentalidade completamente diferente de um local onde Deus colocou as pessoas ali dentro, né, o casal, e limitou, eles não podiam sair para lugar nenhum, só podiam usufruir ali, né? Então, quando isso começou, provavelmente foi nessa época, onde começou a se criar todas essas histórias. Mas a história vem muito mais para trás, muito mais antiga, quando nós vamos estudar todas as outras histórias da criação, dos outros deuses que vieram para a Terra, dos outros seres que habitaram a Terra, né? De toda essa criação, né? Como tudo começou. Então, como na Bíblia diz que Deus não teve começo, não teve fim, mas aqui na formação do planeta Terra teve que ter um começo, né? A Terra ela teve um começo e ela também vai ter um fim. Tanto que os cientistas já vêm descobrindo outros planetas, né, iguaizinhos ao planeta Terra. Provavelmente está sendo preparado na medida, né, dos milênios para ser habitado. Por quem e como, a gente não vai saber. Assim como também a gente não sabe como nós viemos parar aqui. No máximo que eu cheguei foi a entender que foram por experiências, né? E que a grande probabilidade é que tivéssemos vindos de outras órbitas, outros planetas, como sementes. Mas nem todas as pessoas vão acreditar nisso, porque demanda o que? Estudo, demanda uma série de coisas. E aí, como Deus está vinculado à fé, à crença, uma pessoa que não pesquisa, que ela não tem uma mente aberta, que ela tem uma mente voltada ali para a religiosidade, ela jamais vai entender isso. Embora seja um paradoxo também, porque se ela pede o Espírito Santo, se ela acredita nos anjos e ela acredita em Deus, ela acredita em extraterrestres. Já parou para pensar sobre isso? Com certeza que sim. Então, quando começaram a me ensinar sobre fé, sobre tudo que, né, conecta a religião com pessoas, a primeira pergunta que eu fiz foi essa. Porque desde criança eu sempre acreditei em extraterrestre, em ETs, em tudo quanto é, sabe, em óleo, tudo que, em outras coisas que estão além disso que eu posso ver e tocar. E ninguém me ensinou. Eu simplesmente sabia que existia desde criança.
Aí, como que eles iam me explicar, entendeu? E aí, eu rebatia desta forma. Se eu não posso procurar, se eu não posso investigar, se eu não posso acreditar em seres extraterrestres de outras galáxias, de outros planetas, então também não posso acreditar em Deus, nem em anjos, nem no Espírito Santo e nem em Jesus. E aí eles ficavam bravos comigo, porque era diferente. Falei, mas é diferente por quê? Se eu não estou vendo. Se eles não moram aqui no planeta Terra, moram no céu, o céu não existe. Então, onde eles moram? Em alguma galáxia, um planeta, onde é que é? Percebe? Sim. Então, a pior coisa que existe para uma religião é uma mente inteligente. Entende? Não se Então, pode questionar. não tem como, né? Não tem como um ser pensante, um ser que pergunta, que investiga, que questiona, ter uma religião. Não é viável para quem está lá dentro e nem é viável para quem quer entrar, né? Por quê? Porque são muitos questionamentos. E aí o que você faz? O que eu faço é aceitar. Eu aceito que eles pensem dessa forma, tá tudo bem. Mas cada um tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu ponto de vista. E o meu ponto de vista é buscar embasamento em algumas coisas. E aí eu sempre brinco e falo assim, eles, né, há muitos anos atrás, né, isso. Aí eu sempre falo, um dia eles ainda vão vir atrás de mim para poder explicar como eles vão ter que reagir e agir diante de determinadas situações, quando essas situações tiverem que acontecer. Porque é fato que elas vão acontecer, entendeu? Aí, obviamente, que eu, né, vou estar aqui de braços abertos para acolher essas pessoas. E a vontade, com certeza, seria dizer, eu não disse? Eu digo isso ao meu companheiro. Então, a gente precisa seguir esse caminho, porque todo mundo já nasceu com essa semente, Sim. percebe? Todo mundo tem essa conexão. Eu já tinha essa conexão desde criança. Só que por muitos anos da minha vida, eu me calei. Eu tinha medo, eu tinha vergonha de falar sobre essas coisas com as pessoas. Porque ou elas iam falar que eu era louca, doida, ou ateia, ou como é que eles costumam chamar as pessoas, é quando você vai contra os princípios de Deus, tem um nome assim que eles chamam, apóstata, entendeu? Que você está cometendo uma apostasia falando dessas coisas. Então, por muito tempo, eu fiquei de biquinho fechadinho. Só que eu entendi que ao ficar de bico fechado, de boca fechada, não falar sobre essas coisas de forma não escancarada, não aberta assim, né? Mas quando há necessidade, eu falo sim. Porque, inclusive, quando nós fechamos a boca para aquilo que nós sabemos, nós podemos estar contribuindo para que alguma pessoa morra, sem saber o que ela deveria saber. Porque morrer é óbvio que a gente vai morrer, né? Um dia, todo mundo. Mas muitas pessoas estão aqui exatamente só para colher informação. E talvez a informação que ela precisa estar conosco. E a gente não fala, por medo. E aí é exatamente aquela pessoa que a gente ia ter medo que ela falasse contra, é exatamente ela que precisa. Então, por que que eu sei disso? Porque já passaram muitas pessoas pela minha vida, pessoas muito esquisitas, assim, sabe? Muito estranhas aos olhos das pessoas comuns. Mas eu sempre acolhi essas pessoas, sempre me coloquei no lugar delas, porque eu, em muitos anos, fui essa pessoa esquisita, entendeu? Essa pessoa estranha. E muitas vezes estranha para mim mesma, porque eu olhava no espelho e perguntava, nossa, quem é você? Porque dentro de mim, quando eu fechava meus olhos, eu tinha uma configuração, eu tinha uma imagem de mim, eu sentia a minha frequência, a minha energia. E quando eu olhava para o espelho, parece que não estava congruente, entende? Quem eu era por dentro como o que eu era por fora.
por causa dos meus comportamentos, não combinava uma coisa com a outra. Então, foi daí que eu entendi que tudo começa e termina dentro de você. Aí, a partir do momento que eu comecei a buscar mais isso, óbvio que tem aquele despertar, né? Que aí você acha que você está ficando doida mesmo, de fato. Entende? Que aí você começa a ver, ouvir, sentir, perceber, começa a ter uma série de recordações, de lembranças, de lugares, de pessoas que você nunca viu, nunca ouviu, nunca foi. Não que você tenha consciência, né? E depois você entende que tudo isso é uma bagagem sua. Todo mundo tem essa bagagem. E aí eu fui aprendendo a lidar dessa forma comigo, e depois fui testando nas pessoas. E aí eu percebo assim, outro dia eu estava vendo entrei numa live lá no YouTube, e um rapaz, ele estava falando sobre contatos, né? Contatos com outros seres extraterrestres, sei lá como eles chamam. Mas a forma como ele narrou aquilo lá foi a mesma forma que eu já vivenciei. Eu já estive naquele lugar que ele falou, eu já tive contato com aqueles seres que ele falou, eu já ouvi aquelas coisas que ele estava falando. Então, isso deixou claro para mim, mais uma vez, que essas cidades espirituais, esses lugares espirituais, eles existem. E nós temos o privilégio de ter esses contatos, de entrar nessas cidades. Inclusive, todos somos convidados, todos somos chamados, mas poucos aceitam o convite, né? É para todos, basta você se qualificar. Então, e às vezes essa qualificação nem está ali nos livros, está mais na sua mente, no seu coração. E aí eu percebi que, falei, nossa, cara, ele está falando igualzinho aquilo que eu vi, que eu senti, aquela pessoa que ele está falando é a mesma que eu vi, ou seja, como que alguém, há muito tempo depois, né, que foi essa semana, estaria falando de alguma coisa que eu nunca contei para ninguém. Entendeu? Que eu vivenciei sozinha. Como que ele foi lá naquele mesmo lugar, naquela mesma ilha? E como que eu estava, foi o dia da minha folga, eu falei, hoje eu não vou fazer nada, vou ficar aqui, sabe, de boiando. Entrei no YouTube, a hora que eu entrei no YouTube, para caçar uma música, alguma coisa, aí eu parei naquele vídeo, naquela live ao vivo. Ele veio falar exatamente sobre essas coisas, entendeu? Então, assim, muitas coisas acontecem na nossa vida quando você realmente não está fazendo nada, porque aí você está aberto a receber. E esse receber vem com uma conexão, entende? Então, há quanto tempo atrás nós nos fechamos, quando eu digo nós, os seres humanos aqui, né? Nós nos fechamos e, ao fechar as portas do receber, nós nos desconectamos da fonte criadora. Talvez não tenha sido ninguém. Talvez seja só coisa da nossa cabeça. Então, essa desconexão, ela vem quando nós fechamos essa porta. Quando nós acreditamos naquele que também já fechou as portas. E ele fechou a porta porque um outro falou que ele tinha que fechar a porta, porque o outro tinha medo, mas na verdade ele nem sabe de onde começou esse tal de fechar as portas e o coração. Ele só foi repetindo, entendeu? Só foi repetindo o ciclo. E aí virou esse ciclo de, se eu penso em Deus, se eu falo sobre Deus, eu posso estar cometendo um pecado. Quem disse isso? Aí é onde eles vão rastreando. Ah, foi na religião tal, no lugar tal. E quando a gente vai descobrir, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada faz sentido. É só Por isso amontoar. tu falas em limpar a ancestralidade, Não entendi. conhecimento que vem dos ancestrais. Sim, eu entendi os ancestrais. Outro, o que foi? Por isso
vens sempre falando em fazer a limpeza da ancestralidade. A importância de fazer essa limpeza, porque conhecimento que fica, que vai ficando ao longo dos tempos, das famílias, que vai sempre sendo transmitido. Sim. De uma certa maneira, nós temos isso dentro de nós. Sim. E quem tem consciência, tem que se fazer essa limpeza. Sim, né? E isso é verdade. E aí, quando eu volto, né, fazendo eu não digo uma regressão, sabe? Regressão é um nome assim meio pesado para coisa. Até porque regressão ficou assim, o nome de uma técnica, né? De um segmento e tal, e virou um amontoado de coisa. Mas eu falo assim, quando você entra em conexão com você, quando você entra em conexão com a sua energia, com as suas células, entende? Quando você entra em conexão com aquilo que está vibrando, que está sustentando você. E aí você usa os exercícios. Mas quando você entra nessa conexão com aquilo que é você, que está em você, você percebe coisas fora do normal. Não é uma. Se a gente pudesse gravar o que está acontecendo na mente, sabe? Você descobre que não é uma coisa normal, não é para qualquer pessoa. Você começa a ver coisas diferentes, você começa a sentir, e tudo começa a fazer um sentido. É o grande quebra-cabeça. Cada dia você vai montando uma peça nesse quebra-cabeça. Mas aí a gente tem que ir com essa pegada da investigação. Eu quero investigar, mas eu não quero investigar por curiosidade, entende? Você tem que investigar por necessidade, porque eu tenho a necessidade de saber sobre essas coisas. Então, eu vou, mergulho de cabeça. Não é por curiosidade, é diferente. E aí, por ter esse respeito com a espiritualidade, seja de que campo ela esteja, porque quando a gente fala de espiritualidade, nem sempre tudo é luz, né? Tudo é flor, tudo é cheiroso, tudo é bom. A gente ainda tem essa concepção de que espiritualidade é tudo aquilo que está no oculto que a gente não vê, né? Que está acima de nós. E muitas vezes nem a espiritualidade não está acima de nós. Muitas vezes ela está abaixo. E por nós não entendermos o que é o tal da espiritualidade, aquilo que está abaixo de nós, que está no espiritual, vai minando as nossas energias. Entende? E aí a pessoa começa a ter medo, começa a ter receios. E aí dá tudo isso que a gente conhece por aí. Quando, na verdade, nós somos seres espirituais. A diferença é que nós estamos num corpo físico, numa matéria. Por isso estamos encarnados, né, na carne. É o espírito que está na carne. Mas você vê que as pessoas, elas têm pavor de ouvir esse nome, né? Encarnado. Quando, na verdade, é só um termo. É só uma forma de dizer que tem um espírito dentro de uma carne, dentro de uma matéria. Quando na Bíblia diz que carne e sangue não entram no reino dos céus, significa que para entrar no reino dos céus, ali, você tem que desencarnar, né? Você tem que sair do corpo. E as pessoas morrem de medo de falar desses nomes, entendeu? São crenças. E aí fica tumultuando a vida de todo mundo. Mas quando você olha para frente, você acessa a fonte, sem intermediários, no máximo o intermediário que você tem que ter são os colaboradores, né? São os nossos mentores pessoais, que estão conosco aí, há íons, que nos amparam o tempo todo. Você tem acesso direto à fonte. Não precisa dos intermediários como nós, né? E aí nós vamos lá na fonte, nós fazemos a pergunta, esperamos a resposta. Tem que ter essa conexão. E muitas respostas eu encontrei dentro de mim. Muitas respostas.
muitas das minhas origens, muitas coisas que eu fiz, deixei de fazer, muitas coisas que eu estou fazendo hoje. E eu tenho a escolha de dar um seguimento ou não. E aí a gente entra lá nas realidades paralelas. Qual é a realidade paralela que eu estou vivendo lá no meu futuro que eu estou acessando agora? E muitas vezes eu já estou lá no passado, já criei tudo isso lá no passado, eu estou vivendo no futuro para mim lá atrás. E eu posso adiantar, entende? Ao invés de passar por tudo isso, eu posso adiantar 10 anos do meu futuro. Depende daquilo que eu quero, do que a pessoa quer. Porque se você vai adiantar 5, 10 anos de aprendizado, de prosperidade na sua vida, concorda que ao mudar 10 anos da sua vida, você muda tudo que está à sua volta? Não é? E de todas as pessoas que estão à sua volta. Então, é preciso que essas pessoas que estão à sua volta entendam que você vai dar um salto de 10 anos. Por isso que as coisas são lentas, porque imagina assim, eu quisesse dar um salto quântico na minha vida daqui de 10 anos. Entende? E aí, fisiologicamente, daqui 10 anos, eu já teria 62 anos. Entendeu? Então, qual é a parte que tem que fazer isso e qual é a parte que não é para fazer? Tem que ter entendimento sobre isso. Por exemplo, quando eu peço para ter a energia, a, a, a frequência que eu usava quando eu tinha 33 anos, 18 anos, 33 anos, ela vem. Só que muitas vezes, quando eu não sabia encaixar isso direito, eu voltava a ter aquela mentalidade de 18 anos e 33 anos. Inclusive doenças, problemas no corpo daquela idade. Então, quando a gente vai dar o salto quântico, a gente precisa deixar bem claro para a nossa fisiologia, para o nosso espírito, para a nossa alma, para o universo, que é um salto quântico em coisas materiais, ou em coisas espirituais, ou em coisas emocionais, ou tudo junto, mas você quer permanecer com este corpo, entendeu? Com essa idade. Então, eu quero adiantar 10 anos na minha vida, no sentido de prosperidade, conhecimento, sabedoria, entendimento, dinheiro, entende? Negócios. Mas daqui 10 anos é um tempo muito que o corpo vai mudando. Então, o meu corpo precisa entender isso. Que eu vou ter acesso ao meu eu lá do futuro de 10 anos, mas eu quero continuar exatamente como eu estou. Entendeu isso? Então, o que a gente precisa fazer é adiantar, nos adiantarmos em informação. Qual é a informação que eu não estou detendo agora, que eu não estou tendo agora, que se eu tivesse agora, mudaria toda a minha realidade, todo o meu mundo, para melhor. São coisas que têm que ser bem específicas. Eu quero que mude para melhor, porque pode mudar para pior, entendeu? Então tem que ser para melhor. E aí eu tenho que estar aberta a receber também as mudanças. O que é que está no meu mundo, o que é que está à minha volta, que tem que também se transformar. E às vezes a gente acha que alguma coisa ruim está acontecendo, mas não, na verdade, é essa mudança que nós pedimos. Entendeu? Quando eu fiz o meu curso de barras de Axis e o fundamento, nós trabalhamos com números, como o Grabovoi. Só que nos números do barra de Axis lá, e do que a gente aprende no fundamento, tem muitos que você repete uma vez. E eu, por algum motivo, por querer, sei lá, não sei por quê, eu repeti alguns números algumas vezes. E eu tive realmente um salto emocional,
fisiológico muito rápido, porque eu não entendi direito o que era para ser feito. Era para ser feito uma única vez aquilo lá. Eu devo ter feito umas 3, 4. Então, assim, é como se eu estivesse saltando, sabe? Dando saltos na linha do tempo e sem direção. Eu só percebi que as coisas estavam tumultuando muito rapidamente. A minha forma de pensar, a minha forma de agir estava meio conturbada. E aí eu precisei entender isso, ir lá, parar o processo e fazer tudo de novo. E aí eu comecei de novo a sair de uma estagnação. Só que ainda isso, né, é difícil das pessoas entenderem, mas na linha atemporal nossa, na minha linha temporal, ainda eu estou dando esses saltos, eu ainda estou indo, eu não cheguei. E eu nem estou vindo ainda. É meio complexo. Como que a gente sabe isso? É vendo isso na nossa mente, no campo, no holograma. Como eu aprendi a fazer holograma, eu não sei, porque ouço muitas pessoas fazerem holograma, muitas coisas, mas desde criança eu consigo criar um holograma assim, na minha frente. Ele é visível para mim. É como uma máquina que eu vou lá, mexo e as coisas acontecem, entendeu? Eu já até ensinei isso para as pessoas fazerem. Entende? Então, isso é real. E aí eu acabo me perguntando, eu sou o holograma do meu futuro, o holograma do meu passado, ou eu estou nessa realidade de verdade? E muitas vezes a gente acaba se perdendo, e por isso que lidar, você vê que o que eu estou falando agora, eu estou falando sobre espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, não é? Coisas que eu não aprendi em lugar nenhum, pelo contrário. Se eu falasse isso dentro de alguma religião, eles iam me botar para fora, percebe? Assim como me colocaram, né, de uma certa forma para fora quando eu fui estudar yoga. Então, na cabeça dessas pessoas, yoga é coisa do demônio. Então, eu não poderia, em hipótese alguma, ser instrutora de yoga, estudar yoga, ser instrutora de yoga. E aí me pediram para escolher e eu escolhi continuar aprendendo, continuar no meu caminho. Eu não sei onde ele vai dar, mas tudo bem, é uma escolha minha, portanto, é 100% responsabilidade minha, certo? Eu eximir qualquer outra criatura de ter responsabilidade sobre a minha escolha. Então, se eu escolhi continuar aprendendo, continuar seguindo, ninguém mais tem responsabilidade sobre isso. Se eu chegar lá na beira do abismo, não tiver mais para onde correr e a única solução for pular e eu tiver que pular, tá tudo certo. Não foram, a culpa não vai ser deles que me prenderam, entende? Então é isso que a gente tem que entender. Quando você pede para você ser livre, ter liberdade, você também tem que dar a liberdade das pessoas irem ou ficarem. Se elas querem ir, tá tudo bem. Se elas quiserem ficar, também tá tudo bem. É você que tem que continuar indo, entendeu? E já que você vai continuar indo, é responsabilidade sua manter essas pessoas bem. Mas não é responsabilidade, não é mais nossa responsabilidade carregar essas pessoas no colo. A gente vai, elas vão, não vão. Se der alguma coisa errada na nossa vida, não são eles que são culpados, somos nós. Se der algo de errado na vida deles, também não é nossa culpa, porque eles que quiseram vir. Porém, seria nossa culpa se nós soubéssemos para onde nós estamos indo, se vai dar erro, se nós sabemos agora que estamos indo para um abismo, eu vou cair nesse buraco, e ter uma multidão atrás de mim vindo na minha direção, e eu não parar, e disser a eles, olha, aqui, a partir daqui um passo para frente é um abismo. Quem der um passo para frente vai cair neste buracão, neste abismo. E aí, se as pessoas quiserem continuar andando, aí também não é mais responsabilidade sua. Porque, inclusive, esse abismo pode ser só uma ilusão, né?
como a gente fala, uma ilusão da Matrix, uma ilusão que está ali para te parar realmente. Então, por isso que ao caminhar, ao seguir, a gente nunca pode ir sozinho, a gente tem que estar sempre invocando, né, sempre tendo a certeza de que nós não estamos sozinhos, e eu já sabia disso desde criança, porque toda vez que me deixavam sozinha, eu nunca me senti sozinha, eu sempre me sentia amparada por alguma coisa. E depois eu fui crescendo, quando me diziam você vai sozinha, ou você está sozinha, eu sempre dizia que quando eu estava sozinha, eu estava comigo mesma. Talvez fosse uma configuração de quando eu era mais jovem, eu tinha uma mente mais aberta, né? Mas não tinha tantos filtros, talvez eu percebesse que tivesse uma parte de mim ali, né? E por isso eu nunca me sentia sozinha, estava comigo mesma. Mas eu não sei como que as pessoas vivenciam isso. O que é estar sozinho? O que é estar desamparado? Tudo isso faz parte da nossa espiritualidade. Ou é um amadurecimento, ou é uma sabedoria, ou é um aprendizado, ou somos nós mesmos. E ponto, não tem muito o que questionar. Entende? É a mesma pergunta: quem é você e o que você quer? O que você quer pode depender de outras pessoas que colaborarem com você, mas vai partir do que você quer. Se você quer doce de leite, você não sabe fazer doce de leite, mas você quer doce de leite, alguém que sabe fazer vai ter que fazer para você, você vai pagar o preço para ter o doce de leite que a pessoa fez para você. Então, essa pessoa nem vai comer o doce, só vai fazer para você. Mas chegou até você o que você quer. São os intermediários, né? Então, falar de espiritualidade é uma coisa bem complexa. E aí, por isso que a gente precisa estudar bastante. E falando nisso, aquele, né, o treinamento do quarto domínio, você já fez algumas verificações de novo, tem estudado, tem alguma dúvida sobre aquilo lá também? No volta, no volta, vou refazendo. Eu fiz uma pasta com divisões, com tudo, e faço várias vezes e depois faço assim tipo umas anotações do que é que foi diferente daquela vez. E é engraçado depois ver a progressão das coisas. Então, então, assim, tem, especificamente lá tem um capítulo que eu gosto de ler bastante ele, né, que é eu acho que é o 39. A minha apostila ainda está aqui do lado. Acho que é nos 39, que fala sobre essa questão da realidade, sabe? Como eu imprimi aqui só frente, então ela tem muitas folhas, né? Não sei se você imprimiu as suas, eu fiz. Eu acho que é no capítulo 39, deixa eu ver aqui, que fala sobre essa questão da realidade. Depois, quando você tiver um tempo, leia esse capítulo, eu acho que vai estar falando exatamente sobre isso que nós estamos falando agora. Eu vou reler. O 38, ele fala sobre como o espírito e os mestres podem ajudá-lo em suas vidas, em todos os 3 níveis da existência. Então, vai ser o 39 mesmo. Isso, ó. Fala sobre... Nossa, daí para dobrar. A importância de ser a causa da sua própria realidade e de perceber que nós não somos a causa da realidade das outras pessoas. Então, esse capítulo é muito... Nossa, eu gosto muito desse capítulo, deste treinamento do nível 4, porque ele nos mostra claramente, né, quem somos nós, que não são as realidades das outras pessoas que causam efeito na nossa vida. E aí ele vai falar do efeito espiritual, psicológico, físico, terreno. Né, a questão de ser a causa da própria realidade. Porque aquilo que eu falei, né, quando nós mudamos a nossa realidade, nós mudamos a realidade das outras pessoas também, entendeu?
Então, por isso é importante essa responsabilidade com aquilo que nós fazemos conosco e a importância da responsabilidade com aquilo que as pessoas estão fazendo conosco. E muitas vezes elas estão fazendo sem saber, mas nós sabemos o que elas estão fazendo. Muitas vezes elas não sabem o que nós estamos fazendo. Não é assim? Talvez alguém pergunta para você, não entendo nada do que você está falando, o que você está fazendo. Mas nós entendemos e sabemos e percebemos o que as outras pessoas fazem. Talvez a gente não comenta, não fala, porque fica meio desgastante, né? Fica chato, fica uma coisa meio, muito, ficar o tempo todo falando com a pessoa o que ela está fazendo, o que ela não está fazendo, você fica o tempo todo recriminando, né, as ações das pessoas, e não é assim. É assim. Não Então, é a gente tem assim. que deixar, né, a gente tem que deixar para lá, realmente. O que não é relevante para a gente deixa. Se a gente puder ajudar a pessoa, a gente ajuda. Se ela não quer ajuda, tá tudo certo. Entende? Mesmo que seja ali o nosso filho, marido, ou esposa, ou pai, mãe, filhos, amigos, cada um trouxe aquilo que precisa para sobreviver aqui. Ninguém nasceu aqui nesse planeta assim, foi jogado aqui do nada sem, sabe, sem uma bagagem. Só que a gente precisa ir atrás dela e acessar, né? É. Patrícia, alguma dúvida, querida? Vamos dormir? Você vai dormir agora? Foi tão interessante tudo aquilo que tu disseste, Adira. Tão interessante. Eu digo-te que sempre tudo aquilo que tu dizes dá-me sempre tantas coisas para pensar e refletir e expandir até mesmo aquilo que eu já penso e acredito sobre às vezes as mesmas coisas. Às vezes lanças assim tipo uma sementezinha, mais um conhecimento, mais uma coisinha e tu acrescentas àquilo que tu já tens. Portanto, obrigada. Sim, porque o quanto que, às vezes, né, a gente vai para um lugar, a gente não vai para aprender mais nada, a gente vai para se lembrar daquilo que a gente É verdade. esqueceu, É né? verdade. E aí, conforme a pessoa vai falando, a gente vai se lembrando daquilo, porque por algum motivo a gente deixou escondidinho embaixo do tapete, né? Assim? É mesmo assim. Então, assim, tem que ter esse relembrar, né? Tem que ter esse cavar de novo, mais profundo, porque a informação está aí dentro, percebe? Então, vamos lá. Por isso que eu não desisto. Às vezes, mas já teve vezes, assim, de eu marcar um evento, uma live, alguma coisa, e não vir ninguém. E aí eu sentei, sabe quando você vai falar assim, poxa, eu não vou gravar, eu vou desistir. Aí vem uma voz e fala assim, não, não desista, porque as pessoas, elas não estão aqui fisicamente ou, né, conversando. E aí eu fazia como uma aula normal, postava, parece que era o vídeo que mais tinha visualização. Então, vê se eu desisto, Pois. né? E eu já entendi, assim, porque só tem as pessoas naquele momento, naquele horário, que estão conectadas com aquele momento, com aquele horário, com aquele momento. Porque muitas vezes a gente chama para um horário e a pessoa ela está tão tumultuada com outras coisas que ela não ia conseguir entender nada. Mas se ela ver a gravação, se ela vir a gravação daí 4, 5 horas, 2, 3 dias, ou talvez daí um ano, aquilo vai fazer muito sentido para ela. A E na hora pessoa não. recebe a informação na altura certa. Exatamente, né? Então, quando eu falo assim, a questão espiritual, ela é atemporal, não existe começo, meio e fim, entende?
ela vai ser atemporal. É no momento em que você se conectar com ela que ela vai estar fazendo sentido na nossa vida. Por isso que eu gosto muito de falar sobre essas questões. Eu não falo muito assim, porque outro dia já acharam que eu era uma pastora. Eu não tenho nada contra pastores, mas a pessoa olha para mim e assim, tipo, mas que pastora estranha, né? Falando umas coisas estranhas. Eu falei, tudo bem, pode ser, né? O quanto que eu sou uma pastora intergaláctica, né? Sei lá, de repente, de outras galáxias por aí, né? Não tem problema nenhuma em ser aí, mas não aqui, né? E aí elas falam sempre comigo, sempre que eu vou ajudar essas mulheres no privado, elas falam assim, mas Adira, você é uma mulher de Deus, está na sua cara. Eu falo, sou uma mulher de Deus, claro que eu sou mulher de Deus. Mas elas querem dizer assim, que elas querem me levar pro caminho delas, entendeu? E outro dia ela falou assim, nossa, mas você é de Jesus. Eu falei, sou de Jesus. Claro que eu sou de Jesus, imagina que eu não sou de Jesus, apoio totalmente. Mas ela queria dizer que eu era uma pessoa que era de uma religião lá, mas eu nem sabia, entendeu? Falei, não, eu sou de Jesus, sou de Cristo, sou do Espírito Santo, sou de Deus, sou da vibe toda, entende? Mas não vou em lugar nenhum. Não adianta me convencer que, você é isso, você é aquilo. Não, eu sei muito bem. Mas elas acham que, assim, para você falar, né, de Deus, falar da espiritualidade, você tem que estar dentro de uma religião. E aí aquilo me veio na cabeça assim, cara, se eu abrisse uma igreja, se eu abrisse uma igreja, eu ia ficar rica. Só dentro da igreja. Mas o quanto que abrir mais uma igreja faria com que mais pessoas continuassem no mundinho, na gaiolinha. Entende? Então, não tenho nada contra as religiões, mas quanto mais pessoas conseguirem sair para observar o que é que está fora da gaiola, mais elas vão entender que não existe a gaiola, que elas são livres, entende? Assim como eu fiz, quando eu saí de fora e olhei, eu vi que não tinha nada me segurando. Na verdade, era eu que estava segurando nas outras pessoas, com medo de cair de algum lugar. Então, faço a pergunta para você: o quanto você está apegado a coisas, pessoas, lugares, dimensões, realidades, que está impedindo você de acessar o seu melhor, de fazer o seu melhor nessa realidade? Porque as outras estão o tempo todo aqui. Você só precisa dar um passo para frente. Existe uma frase que diz assim, que você acessa a outra realidade quando você dá um passo para frente. E é verdade. A próxima realidade paralela está a um passo de você. É a mesma coisa de escolher a pílula, né? A pílula é a verde ou a vermelha, né? É a verde e vermelha, né? Uma coisa assim. Então, dá um passo para frente que você já muda. Todo o contexto, toda uma história. É uma pequena ação todos os dias. E aí, quando você dá esse passo para frente, você acessa um outro mundo, uma nova oportunidade, dentro das infinitas possibilidades. Você pode ir para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima, para baixo. Qual é a realidade que você quer encarar agora? É só dar um passo na direção dessa realidade que você quer. Eu escolhi uma realidade para mim agora que eu tenho que sair assim, em disparada, não é nem dar passinhos. É sair correndo mesmo, entende? Então, mas eu entendi que para mim vai fazer sentido assim. E quando eu quiser parar, tudo bem, tá tudo certo também. Não vou entrar no drama, nem no trauma, nem nada. Se der, deu, se não deu, eu tentei. E me esforcei, né? E fiz, porque ficar só tentando também não ajuda, né? Você tem que fazer, colher os resultados. E o resultado pode ser 1, 2, 3, 15, 1 milhão, sabe? Não importa. O meu
o meu trabalho é com pessoas, não importa quantas pessoas, entende? Estamos aqui, você e eu, mas eu vou subir esse vídeo para algum lugar, vai ter mais outras pessoas que não estavam aqui, talvez nunca vão estar comigo numa sala presencial ou online, mas me ouve. Quantas pessoas podem estar esperando você, entendeu? E quando chegar a sua vez, você vai lá, você vai fazer. Você nunca nem vai saber quem são essas pessoas. Então, são escolhas. Para mim, que escolhi trabalhar com pessoas, não importa onde elas estejam, em que momento elas acessam. Eu já não tenho mais esse aprisionamento, entendeu? Ah, eu preciso ter 100 pessoas na minha sala. Ah, eu preciso ter 10 pessoas. Ah, no meu curso precisa ter 15, 20, 30. Não tem mais isso. Se tem uma, tem 100, no mínimo. São as personalidades dela. Então, se tem duas, tem pelo menos 200 pessoas. E quando você começa a entender que você está num mundo paralelo ao mesmo tempo, você está aqui, mas está em todos os lugares ao mesmo tempo, então essas personalidades que estão aí nos mundos paralelos estão também trabalhando, estudando, pesquisando da mesma forma. Então, você vai desapegando muito do que é matéria mesmo. Você vai fazendo, vai indo. O importante é tocar o barco, tem que ir, não pode ficar parado, né? Alguma É dúvida, isso. Patrícia? Hum, estou esclarecida. Estou muito esclarecida. Vou refletir sobre algumas coisas, mas neste momento não tenho dúvidas. Bom, qualquer dia vamos marcar um encontro para você dar alguma coisa que você sabe, conversar, vamos? Eu até convido algumas pessoas, todo mundo entende aí a forma que você fala. Acho que vai ser. Deixa-me organizar aqui umas coisas e a gente depois fala sobre isso outra vez. Está Sim, bem? Luciano Lima me falou uma época que convidou você para participar da escola lá do Alto Poder, lembra? Lembro, lembro. Então, lá está meio parado agora, porque eu estou encerrando esse treinamento intensivo, né, agora, tá, desde o começo do ano, 3 vezes por semana e no final de semana, e, e agora vai acabar agora, né? Acaba amanhã, na verdade. Aí nós vamos retomar as aulas lá. E aí o convite ainda está de pé. Se você quiser fazer alguma coisa, Ok, com certeza eu vou te guiar no passo a passo todinho para você fazer. Tá bom? tá bom. Patrícia, fica em paz, na luz, dorme, descanse. Igualmente, um bom descanso. Peça mais orientação, peça, gente, com quem você quer se conectar, o que é que você quer aprender. Você pode dizer assim que você já não, que você não aceita essa forma como você está vivendo, na dúvida, na ansiedade. Você entende que chegou o momento de você dar uma virada, mas você não aceita essa forma que você está, entende? Você sabe que você pode mais. E Deus, Jesus, os mestres, quem sejam seus mentores, sabem o que é melhor. Conseguem acessar de uma forma mais ampla. Então, que eles te mostrem o caminho, entende? Mas que te mostrem Exatamente. mesmo, de verdade, que não é para ficar ali tateando mais 100 anos, 200 anos, 300 anos. É para mostrar agora, é na próxima, entende? Na próxima hora, no próximo dia. É rápido a coisa. É na velocidade da luz, no nosso tempo. É como acessar informações, assim, eu comprei um livro, vai chegar 3 dias, em 3 dias eu sei que tem essa informação em casa. Então, quando a gente pergunta para eles, é assim, ó, meu filho, ó, é aqui, ó, é no, entendeu? Perguntei, quero resposta. É verdade. Tem problema, quero solução. E aí nós vamos criando muito, muito, muito mais expansão.
A gente vai conseguindo acessar muito mais fácil as coisas. Às vezes você só vira do lado assim, a cabeça faz um pensamento, um único pensamento cria umas coisas assim muito legais na sua vida. Ou também tem que tomar cuidado para não criar muita coisa ruim, entendeu? Então, o único pensamento cria. O que é que nós estamos criando? Né? É isso. Pois é. Então tá, Patrícia. Vá. Aí Boa